ao vivo aqui no programa, mas enquanto a gente não consegue ter o goleiro campeão paulista, vamos para a nossa tier list aqui, produção? Vamos colocar os candidatos, os 20 clubes da Série A e projetar pelo que eles brigam na competição que começa amanhã. André, diga. Antes, parabéns para vocês botar o Hugo, goleiro da decisão, no ao vivo aqui com a gente, porque se fosse eu na minha época, vocês não me achavam nunca. Essa hora? Mas sexta-feira, véspera de estreia. Não, o Corinthians vai estrear domingo só. Então, você tem um dia todo. Você pode até falar isso pra ele, cara. Óbvio que eu vou aplaudir ele, falar, parabéns. Tá? E se ele ficar pronto aqui pra entrar, a gente interrompe a tier list, conversa com o Hugo e depois retoma a nossa projeção de Campeonato Brasileiro. Só queria aproveitar essa fervura do momento, porque todo mundo já projetou o Corinthians como o time que vai brigar por Libertadores. Então, o Corinthians a gente já pode subir, produção, nessa prateleira aqui, do time que vai brigar por Libertadores, certo? Certo. Unânime aqui na nossa mesa. Vamos lá. Para você, Alexandre Losetti, sim, quem é ou quais são os times que estão na prateleira dos favoritos? Flamengo, que até aqui joga o melhor futebol do Brasil neste ano. Eu não vou deixar o Flamengo sozinho nessa prateleira, embora para mim nenhum time tenha jogado um futebol parecido com o do Flamengo nesse ano. Mas eu também não acho que o estadual tem que ser o único parâmetro para a gente analisar a possibilidade em brasileiro. Então, pelo que vem fazendo nos últimos anos, pela constância no topo da tabela, o Palmeiras. E a grande incógnita é o Botafogo. Então eu não vou colocar o Botafogo porque eu não sei o que é o Botafogo. O Botafogo vai estrear um treinador, tem novos jogadores, certamente vai se reforçar na janela de meio do ano, porque a gente sabe o modus operandi do Textor no comando da SAF. Então, por enquanto, para mim, são esses dois. Eu fiz uma projeção também para o Gé, coloquei esses dois nessa prateleira dos favoritos. Vocês embarcam na do Losetti? Querem acrescentar alguém? Querem tirar alguém da prateleira dos favoritos? Eu não colocaria o Palmeiras hoje como favorito. Você baixa ele para como candidato ao título. Porque a amostragem que a gente tem... Enquanto o Eric fala, vamos baixar um pouco para candidato ao título e Paulo Nunes dá o voto de Minerva. A amostragem que a gente teve do Palmeiras esse ano é muito pouco para dizer que é um favorito ao título brasileiro. Eu acho, inclusive, que outros times mostraram um futebol melhor do que o Palmeiras. O próprio Atlético Mineiro, para mim, se eu tivesse que botar dois... ou o Inter... Não, você bota quantos você quiser. Não, eu estou dando exemplos, assim, que eu quero dizer que eu acho que outros times nesse recorte curtíssimo de 2025, outros times jogaram mais para me convencer de que podem ser favoritos ao título brasileiro do que o próprio Palmeiras. Inclusive, tem um detalhe interessante sobre o Palmeiras, né? Desde que o Abel chegou, é a primeira vez que ele vai entrar num campeonato sem ter nenhum emblema, né? Ele não é atual campeão de nada. Ele não é o atual campeão paulista, ele não é o atual campeão brasileiro, ele não é o atual campeão da Supercopa, da Recopa, da Libertadores, da Copa do Brasil, enfim. Por isso esse desafio do Abel talvez seja tão grande quando ele chegou aqui, de ter que refazer uma história que ele fez vitoriosa. Eu deixaria candidato ao título o Palmeiras e acho que o Flamengo, na minha opinião, é o maior favorito. Não quer dizer que vai ganhar, mas é o maior favorito. E vou pedir para a rapaziada tirar ali o Corinthians e Palmeiras enquanto a gente faz a projeção de Campeonato Brasileiro ali do fundo, porque a gente agora vai falar um pouco de Campeonato Brasileiro, já a gente retoma o assunto da final do Campeonato Paulista. Focando aqui nessas prateleiras, Paulo. Mas eu posso botar mais candidatos ao título? Atlético? Claro. Não, na favorita primeiro. Favorita eu deixo só o Flamengo. Só o Flamengo. E você, Paulo Nunes? Não tem como eu não colocar o Palmeiras junto com o Flamengo. Para mim, o Flamengo hoje... Então, por maioria, sobe o Palmeiras. É o time, para mim, que joga o melhor futebol, mas naquilo que o Eric colocou também é um recorte muito pequeno, do Flamengo também, mas é o clube que mais mostra. E eu já abranjo o Palmeiras para frente, porque o Palmeiras tem jogadores ainda para estrear, vai ter um tempo para o Abel trabalhar essa equipe, o Abel sabe lidar muito com esse campeonato brasileiro, e além disso que o Eric trouxe aqui, ele está sem emblema. Então, eu acho que o Palmeiras vai ser muito cobrado, exigido, para chegar ao título do Campeonato Brasileiro. Então, eu incluo o Palmeiras lá junto com o Flamengo. Foi legal que teve a divergência, a gente vai fazer a tier list hoje por maioria. Não dá tempo de cada um fazer a sua, vai acabar sendo por maioria. Agora eu vou time por time aqui com vocês. O Atlético Mineiro está em qual prateleira, na sua opinião, Losetti? Candidato ao título. Eu gosto do Galo, acho que é um time que tem a cara do Cuca e o Cuca precisa terminar um trabalho, né? Terminar, que eu digo, precisa até o final do ano. Que é algo que ele não vem fazendo nos últimos tempos. Fez no Atlético, né? Quando terminou a última vez. Que é o time da vida dele até hoje, como treinador.
né? Então, o Atlético, para mim, é candidato ao título. Galo, candidato ao título. Vamos já subindo o Galo aqui, candidato ao título, depois a gente vê como é que ele vai terminar. Para você, Eric. Também. Paulo? Também junto. Fechamos um consenso Acredito nesse Atlético. sobre o Clube Atlético Mineiro, candidato ao título. O Bahia está em qual prateleira para você, Eric? Briga por Libertadores. Briga por Libertadores. Só Libertadores, 4 times, 6 times. Briga por Paulo Nunes, Libertadores. e o senhor? Vai arrumar uma confusão aqui, e o senhor? Briga pela Libertadores. Tem como, não sei, 6, 7. Aliás, fiquei chocado com a sua entrevista no Charla, né? Que você quase foi padre. Quase. Rapaz, Quase que vocês perdem o Deus Diabo sabe o Louro. que faz. Quase que vocês perdem o Diabo Louro. Quanto tempo você ficou? Sabe o que não faz também, né? 6 meses. 6 meses? Por isso que eu me acalmei muito. Né? 6 meses? Depois disso. 6 meses, orando todos os dias. 6 meses. Deus sabe o que faz, cara. E ainda tinham coragem de falar diabo, imagina? Tá bom. Libertadores, Losetti? Também. E acho que é Libertadores alto, não é G10, não. É G5. Tá bom. Vamos para esse enigma, que é o atual campeão brasileiro e da América, visando a temporada 25. Em qual prateleira seria possível colocar o Botafogo, Losetti? Para mim, ele é candidato ao título, muito mais pelo que eu imagino que vai ser feito daqui para frente e também pelo que ele traz de 2024. Tem grandes jogadores, tem um time, base de um time campeão, e acho que vai se fortalecer. Agora, é uma interrogação grande, mas eu coloco ali junto com o Galo. Então vamos subir Botafogo para candidato ao título. Eric Faria, o Botafogo para você. Concordo. Candidato ao título. É meu imaginário também. Eu também estou imaginando o Botafogo de 2024. Tá mais fácil em cima do que embaixo esse ano, eu acho. As previsões. O Ceará, voltando à elite esse ano no futebol brasileiro, para você briga pelo quê, Paulo Nunes? Eu acho que briga aí, tá no meio aí, ó, entre risco de queda e a Sul-Americana. Até porque você faz um bloco se só. não, porque se não cair, tá em isso. cima, né? Assim, ó, pra mim, eu enxergo assim, ó, Sul-Americana é o time que você acha que não chegar vai brigar na confortável. parte de cima, mas não vai sofrer no Campeonato Brasileiro. Por exemplo, eu dou um palpite, assim, um dia, por exemplo, na minha opinião, eu acho que o Grêmio vai fazer um Campeonato Brasileiro que não vai ser de protagonismo e nem de risco de queda. Então, para mim, por exemplo, o Grêmio seria Sul-Americano. Só para dar um exemplo, assim, Então, de como a gente pensou. Se você vai usar Se essa for esse régua aí, critério, é risco de queda pro Ceará. É risco de queda. Não tem como não ser, né? Eu acho que time que volta, ele sempre Tá está sempre ameaçado, né? Isso é um fato. Para vocês, outros dois, o Eu Ceará... ficaria com risco de queda também. Eu acho que assim, é tão próximo o risco de queda Na sul-americana. praticamente, você não cai e não vai para a Sul-Americana, né? Embora o Ceará seja bicampeão estadual, vencendo o Fortaleza em 2 Tá finais. cheio de time que foi campeão estadual e caiu. Vasco, Não, Inter... Claro, e o Ceará foi campeão estadual ano passado e demitiu o treinador logo depois. Eu não acho que vai cair, hein? Só estou dando um exemplo para mostrar que a história do nosso Os times futebol que é assim. vêm da Série B, até pelos orçamentos anteriores, eles têm mais dificuldade. E pelo nível alto do Se campeonato... você for perguntar, talvez para um dirigente consciente que está vindo da Série B, ele vai falar que a primeira missão, o primeiro objetivo é se manter. Vou te for falar, coerente, se não estiver consciente. pensando assim, tá errado. Exatamente, exato. Tá errado. Perfeito. A não ser que seja um gigante que tenha caído por alguma coisa e esteja voltando. Exato. Mas, assim, Santos, esses clubes de investimento médio, eu acho que tem que pensar isso mesmo. Cruzeiro Esporte Clube, Eric, tá em qual categoria? Esse é uma incógnita maior do que o Botafogo, para mim. Também acho. Eu vou botar por briga pela Libertadores, pelo elenco que tem. Por um técnico de porte. De bom trabalho, né? Que é o Leonardo Jardim, pelo investimento que está sendo feito lá. Se você olhar para o time, tem ótimos jogadores. É questão de dar liga e o trabalho acontecer. Eu ficaria com briga por Libertadores para o Cruzeiro. O que a gente tem até agora do Cruzeiro é uma análise prévia, né? O Cruzeiro ainda não aconteceu, tem novo treinador. Um apartamento na planta, né? Você não sabe como é que vai ficar. É isso. Eu acho o elenco mal montado e acho que um treinador contratado com um certo delay em relação a trabalhos impressionantes. Mas acho que pode acontecer porque tem muito talento envolvido ali, tanto no treinador como no grupo. Então eu deixo ali. Até porque, assim, o Cruzeiro precisa brigar por Libertadores. Com o que ele gastou, senão é um fiasco. Paulo? Depois que o Pedrinho conversou com a gente lá... Pedrinho Lourenço. Boa. Eu não tenho dúvidas que o Cruzeiro vai brigar pela Libertadores. No mínimo, a Libertadores. Aliás, fez uma promessa, né? Que não vai medir esforços. Segundo ele, já teria até um acordo com o Galo para que se volte a jogar com torcida dividida em Minas Gerais. E aí o palco seria o Mineirão, pela impossibilidade de fazer isso na Arena MRV. Torço muito para voltar a ver
além do Maracanã, que hoje e do Castelão, que hoje são os únicos estádios do Brasil na elite que tem torcida dividida, que o Mineirão volte a fazer essa festa. O Pedro Lourenço, né, o dono da SAF do Cruzeiro, o Pedrinho, ele nesse encontro que a gente teve, né, com os dirigentes de clubes na sede da Globo de São Paulo, ele estava muito impressionado com os processos que foram implantados pelo Leonardo Jardim no dia a dia do trabalho dos atletas. Ele citou um, por exemplo, que eu acho que outros clubes devem fazer, mas que o Cruzeiro provavelmente não fazia. O atleta, ao chegar na Toca da Raposa para treinar, todo dia ele é pesado. Todo dia ele vai na balança e é pesado. Lembra do Filipão pesando a gente escondido lá no Palmeiras, Jânio? Eu fiz essa capa na época. Os que eu te olhei, gordinhos do mano. Verdão. Até eu tava gordinho. Os gordinhos do Verdão. Então, e não é isso que está deixando ele empolgado, obviamente, mas assim, o fato de o clube hoje ter processos para o dia a dia de trabalho, além de toda a competência do elenco e do Leonardo Jardim. Então, isso me levou também a pôr o Cruzeiro nessa situação. O Filipão, em 99, eu estava cobrindo o Palmeiras, do seu Paulo Nunes. Aí o Filipão soltou uma lista com os jogadores do Palmeiras. Eu tinha ido por acaso no Palmeiras, eu cobri o Corinthians. Aí naquele dia eu fui. Quando você é setorista, muitas vezes você pega aquele release, o material, e você não presta atenção. E como eu nunca ia ao Palmeiras, ia raramente, falei, cara, preciso olhar tudo, né? Entrar por dentro de tudo. Então comecei a ler o release linha por linha. E estava lá no material divulgado para a imprensa, época em papel ainda. Jogadores do Palmeiras, peso ideal, peso aferido. Estavam todos acima do peso. Falei, pô, o Filipão quer ferrar os caras. Aí eu fiz a capa, os gordinhos do Verdão. Paulo Nunes na capa, assim, com a cara cheinha. Teve confusão dentro do vestiário depois daquilo. Teve? Azar de vocês, não tive culpa nenhuma disso. Fluminense, tá em qual prateleira, Paulo Nunes? Caraca, aí é... Esse também não é fácil, não. Não é fácil não, porque tá numa reformulação total. O Carioca, o recorte do Carioca também não me agradou. Mas é um time forte, né? Tem bons jogadores. Eu acredito que com essa régua que você colocou, André, vai brigar pela Sul-Americana. Pela régua que você colocou. Eric? Eu boto briga por Libertadores. Não briga alta, briga média, de Libertadores. Mas qual a Libertadores? Do 6 ou do 8? Não quinto, complica, sexto lugar. Não Acho complica. que Por Libertadores. Porque senão com também é potencial, fácil mas falar acho que Libertadores. mas é o que se apresenta pra gente ali. A gente vai dar a palavra final aqui, já que tá... Eu tô na Sul-Americana pro Fluminense, eu não Baixa curti o que Flusão. eu vi até agora, mas acho que o time vai crescer com janela. A janela vai mudar tudo isso aí, né? É, exatamente. O Super Mundial, a janela de transferências vai mudar a nossa tier list. Vamos fazer outra depois da janela ou não? Uma boa ideia. Uma boa A ideia. gente grava essa e... É uma boa ideia. Faz outra. Uma boa ideia. Cara, e o Fortaleza, de quem a gente sempre espera muito, né, do trabalho do Vojvoda e da própria estrutura profissional do Fortaleza e que faz uma temporada muito ruim. Perdeu o estadual para o Ceará, tá mal na Copa do Nordeste, quarto colocado no seu grupo. Fortaleza está em qual prateleira para você, Losetti? Ainda assim, briga por Libertadores pelo crédito construído nos últimos anos, mas de fato eu não gostei da reta final do Fortaleza no ano passado em termos de performance e não gosto do que vem sendo jogado nesse começo de ano. Mas já se construiu uma coisa tão sólida que da mesma forma que eu subi o Palmeiras por apostar na estabilidade, eu subo um pouco o Fortaleza em relação ao que ele vem jogando até aqui. Eu botaria o Fortaleza na Sul-Americana, exatamente pelo critério que eu usei do Palmeiras. Eu acho que o recorte é o futebol muito pobre do Fortaleza esse ano. Já vinha de um futebol pobre no fim do ano passado, mas conseguiu, pelo que tinha de lastro no Brasileiro, confirmar a vaga na Libertadores, né? Eu colocaria assim, nesse critério de assim, vai ser um campeonato brasileiro sem protagonismo, sem susto, sem protagonismo e também sem susto. Então, o Sul-Americano. Então baixa aqui o Fortaleza para a Sul-Americana, na opinião do Eric. Falta o Paulo. Não, mas eu também... Sim. Aí se o Paulo voltar... Desculpa, não, mas eu também, eu acho que além disso tudo que eles já comentaram, eu acho que tem equipes aí mais fortes para brigar pela Libertadores do que o Fortaleza nesse momento. Tá bom. Faltam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Falta uma metade. O Hugo não está pronto ainda não, né, produção? Posso seguir fazendo a tier list aqui, né? Maravilha. Grêmio, Paulo Nunes. O Grêmio briga pelo quê neste Campeonato Brasileiro? Por esse recorte que a gente tem, a gente espera, né, que o Grêmio melhore muita coisa lá dentro, mas da maneira que está é Sul-Americana. Não tem como não ser diferente. Eu tô com o Paulo, Sul-Americana, mas tem margem de evolução. Treinador recente, jogadores que chegaram agora, dá para melhorar, mas como eu ainda não vi, por enquanto é Sul-Americana. Eu concordo. Ano passado foi risco de queda total. Total, então. Total risco de queda. E o Internacional, que no ano passado fez um segundo turno irretocável, acabou de vencer o estadual
E esperamos que esse ano não tenha que lidar com uma tragédia ambiental também, que ano passado deixou o ano deles atípico, de todo o futebol gaúcho. O Internacional briga pelo quê, Losetti? Título, timaço, bem treinado. Como favorito ou candidato? Não, candidato. Candidato para o Ótimo Losetti. trabalho do Roger. Acho que vem forte. Para você, Eric? Também. Inclusive, eu acho assim, eu até falei antes, acho que o Inter até, se tivesse que apontar favoritos, acho que o Inter até hoje mais do que o Palmeiras, inclusive. Mas eu boto ele ali no candidato ao título. Juventude fez um campeonato ano passado de quem voltava para a Série A e todo mundo apontava como candidato ao rebaixamento e fez um campeonato razoavelmente seguro, o Juventude. Briga pelo quê, na sua opinião, Eric? Risco de queda. Paulo Nunes? Risco de queda também. Losetti? Também a questão orçamentária vai fazer diferença ao longo de todo o ano, né? Quando todo mundo puder se reforçar num nível, o Juventude vai se reforçar em outro. Alguém discorda que o Mirassol, estreante em Série A, está na mesma prateleira? O maior desafio da Série A é o Mirassol. Exatamente. Parar um campeonato para tentar o feito, vou chamar de feito. De continuar, né? De continuar na elite? Como o Cuiabá conseguiu, né? Durante um bom tempo, né? Exatamente. De uma cidade do interior. E esse time aqui, cara, o Bragantino, Esse é uma incógnita. que chegou a disputar o título na temporada 23. 23 com o Botafogo. Aí brigou contra o rebaixamento até o último minuto do campeonato. Fez um paulista muito ruim esse ano. Briga pelo quê o Bragantino, Losetti? Risco de queda, não joga bem desde o ano passado. Eu gosto do treinador, Perdeu os jogadores, né? mas perdeu jogadores. Não vai jogar em casa a maior parte do campeonato. Começa jogando no seu estádio, mas o estádio vai fechar e vai ficar 4 anos fechado para reforma. Vai jogar num estádio municipal ali de Bragança, menor. Não sei qual efeito isso vai ter no time, mas para não correr risco de queda vai precisar melhorar muito em relação aos últimos 12 meses. Eu concordo com tudo que o Losetti falou, mas como o Bragantino tem estrutura e tem grana, eu acho que na hora H isso pode pesar, como pesou ano passado, e conseguiu manter o Bragantino na primeira divisão. Eu vou deixar risco de queda, mas com essa ressalva. Eu acho que, diferentemente do Mirassol, do Juventude e do Ceará, ele tem de onde tirar para, de repente, num sufoco, conseguir manter o time na primeira divisão. Paulo Nunes? Eu vou no risco de queda também. Pô, vocês estão bem unânimes hoje, hein? Teve uma divergência ou outra ali. Santos Futebol Clube. Muitos enigmas, né? Muitos. Neymar vai jogar o campeonato inteiro? Vai jogar só até maio, quando vence o contrato dele? Quando que o Neymar vai poder estrear no Campeonato Brasileiro? Que condições terá o Neymar? Eu acho que para responder sobre o Santos, Neymar, o assunto Neymar é fundamental e a gente hoje tem mais dúvidas do que certezas sobre como será o ano do craque. Losetti, diante desse desafio que é classificar o Santos do Neymar, qual a prateleira da equipe? Eu acho que ele vai prorrogar o seu contrato com o Santos, mas isso é um achismo, né? Tudo que encerca o Neymar tem muitas interrogações. E acho que, tendo o Neymar o campeonato inteiro, o Santos pode brigar por Libertadores. Por enquanto, mesmo com o Neymar, para mim, esse é o teto. Eric? Eu acho que é isso. Sem Neymar, Sul-Americana. E com o Neymar, briga por Libertadores.